uns com mais, outros com menos recursos hídricos, mas todos os biomas influenciam o cerrado. Veja agora na nossa capacitação tecnológica. Olá, meu nome é Jorge Werneck, eu sou pesquisador da Embrapa Cerrados na área de hidrologia e hoje nós vamos falar sobre a questão dos recursos hídricos no bioma cerrado. Dentro daquele estudo a respeito dos recursos hídricos do bioma cerrado, nós conseguimos identificar também, conforme esperado, uma grande variabilidade hidrológica dentro do bioma, com vazões específicas, ou seja, vazão por área, que vão desde 3,7 litros por segundo por quilômetro quadrado até 24 litros por segundo por quilômetro quadrado. Ou seja, mesma coisa, uma bacia de mesma área. Nessa região mais próxima da Amazônia e nessa região mais próxima do semiárido, se eu tiver uma bacia com a mesma área numa e na outra, na bacia amazônica eu vou ter 7 vezes aproximadamente mais vazão do que na região mais semiárida. Ok? Isso porque, conforme já comentado, o Cerrado faz divisa com diversos biomas, então nessas áreas mais próximas, obviamente, tem influência de clima, solo, vegetação e outros que acabam alterando o comportamento hidrológico. E o grande motor do ciclo hidrológico, que é a chuva, também tem uma variabilidade bastante acentuada que acaba justificando e explicando por que nós temos uma variabilidade tão alta espacial da produção hídrica dentro do bioma. Nesse gráfico nós podemos ver a variabilidade temporal e espacial também, porque cada uma dessas séries aqui, todas elas são de estações hidrológicas que estão dentro do território do bioma cerrado. Dá para ver que o comportamento de uma bacia como essa, de uma região como essa que está grafada em vermelho, é completamente diferente de uma outra como essa que está abaixo. Só para ter uma ideia, essa que está abaixo, ela é do oeste da Bahia, onde nós temos os solos arenosos e que funcionam praticamente como um grande reservatório de amortecimento de vazões. Vejam que a vazão praticamente não varia ao longo do ano. Então, se formos pensar em termos de gestão, aonde que era preferível instalar um reservatório de regularização de vazão? Seria no oeste da Bahia ou seria numa região lá próximo da Amazônia? Obviamente que é onde você tem maior variabilidade, que você quer guardar a água excedente no período de cheia para poder usar nos períodos de seca. E ainda bem que os solos da região do oeste baiano, não é à toa que nós temos uma grande evolução da área irrigada lá. Mesmo tendo muito menos chuva que outros locais, dá para se perceber que as vazões mínimas que são observadas lá não são muito menores do que as encontradas em outras regiões do bioma. E isso é super importante para a questão da gestão e o que nos permite ter o uso agrícola que nós temos hoje naquela região. E isso, obviamente, influenciado pela questão da chuva. Esse gráfico do lado apresenta a precipitação no cerrado, está totalmente relacionado à chuva com a vazão, e nós praticamente não temos chuvas nos meses de maio a agosto, então é muito baixo, o que favorece, inclusive, a questão da prática da irrigação, para suprir essa deficiência hídrica e para permitir que a terra agrícola seja utilizada ao longo de todo o ano. E aí, quando a gente junta isso dentro de uma bacia, a oferta e a demanda, que é realmente o objetivo da gestão e quando ela é realmente mais necessária, com base nas séries de dados históricos das vazões medidas dentro do rio, nós criamos uma vazão de referência, que é essa vazão azul clara. Nesse caso aqui no Distrito Federal, a gente usa a vazão média das mínimas. Vejam que já tem uma estatística associada. É uma média. Essa vazão, ela não significa que é a mínima das mínimas. Até poderia ser, mas aí no caso nós trabalhamos com a média das mínimas.
A vazão em vermelho, o dado em vermelho significa a vazão outorgável, que é 80% da média das mínimas, é 80% da vazão em azul. A diferença entre uma e a outra é a vazão mínima que tem que ser mantida dentro do rio, que a gente chama de vazão remanescente. Tá? E embaixo nós temos a demanda de água dentro dessa bacia, no caso a bacia do Rio Jardim, que fica aqui no Distrito Federal. E vejam que durante o final da seca, quando você precisa ainda de uma grande quantidade de água para irrigação, principalmente nessa bacia, você tem os menores valores de disponibilidade hídrica. E aí, com isso, você faz gestão, você libera outorga ou não libera outorga, você monta um empreendimento ou não monta um empreendimento. Então, o conhecimento dessas informações é fundamental para que se faça a adequada gestão de recursos hídricos. E quais são os instrumentos que estão atrelados, os instrumentos da lei que estão atrelados a esse conhecimento e as ações que daqui decorrem? Então, sistema de informação, questão de monitoramento e a questão de outorga dos recursos hídricos. Tá? Então vejam aí o período crítico do ano e vejam que essa bacia já está praticamente com sua capacidade de suporte bem próxima do esgotamento. E num período ruim de chuva, pode estar certo que nessa bacia vai ter gente tendo que parar a irrigação, ou gente tendo que antecipar plantio, várias outras ações relacionadas à gestão da propriedade agrícola, inclusive, vão ter que ser alteradas, e tem sido nesse ano de 2014, em função do regime climático e de como é que estão as vazões dos nossos rios nesse ano, no período seco desse ano. Realmente alguns produtores estão tendo prejuízos em função da disponibilidade hídrica. E o que a gente pode fazer para compatibilizar? Ferramentas de planejamento. Esse aqui foi um trabalho que nós fizemos em conjunto, a equipe de hidrologia com a equipe de agroclimatologia, comparando a disponibilidade hídrica com a demanda de água para irrigação de cana no estado de Goiás. É uma cultura que vem entrando com força no bioma cerrado, em várias outras regiões do país, a cana-de-açúcar, e utilizando dados climáticos, dados de solo, de altitude, vendo as demandas da cultura, a equipe de agroclimatologia gerou informações a respeito da demanda de água para irrigação de cana e nós da hidrologia, em função dos dados de vazão, principalmente, geramos quanto de água está disponível, seria disponível, com a capacidade de suporte das bacias em cada região do estado de Goiás. Confrontando esses dois dados aqui, a gente consegue dizer qual a área que pode ser irrigada ou plantada com cana em determinada região dessas. E o que a gente vê aqui é que a região onde você tem menor disponibilidade hídrica, obviamente, é onde você precisa de mais água para irrigação. Então, obviamente, você não vai poder plantar a mesma área de cana numa região como essa e numa região dessa em azul com verde aqui, lá no sudoeste goiano. Lembrando que o potencial para irrigação no Cerrado, o potencial de área apta para irrigação no Cerrado é de aproximadamente 10 milhões de hectares. E hoje nós irrigamos apenas 1 milhão de hectares. Então ainda há um potencial bastante significativo a ser aproveitado e a gente precisa de ferramentas de gestão como essa para dizer aonde é possível e quanto é possível em cada região do bioma fazer esses investimentos. Tá? Para evitar grandes concentrações de área irrigada aonde você não tem uma disponibilidade hídrica adequada. Nesse projeto aqui, que fica lá em Paracatu, por exemplo, esse ano tiveram que cessar o plantio em 31 de maio, porque depois disso não haveria água para suprir as necessidades das culturas que são plantadas na região. Esse é um exemplo de o quanto essas informações são realmente importantes e necessárias. E entre os desafios, já caminhando para o final dessa aula de hoje, é fundamental e é um grande desafio o uso racional dos recursos hídricos dentro do bioma cerrado. Já vimos a importância desse bioma para todo o país, já vimos que temos situações de escassez, temos alguns problemas, tanto em áreas relacionadas ao
uso para abastecimento humano, quanto em áreas voltadas para o setor agrícola. E então, usar essa água racionalmente, realmente você evita e minimiza e mitiga a questão dos conflitos pelo uso da água. Então, entre essas ações para o uso racional dos recursos hídricos, quando se fala em agricultura de sequeiro, as boas práticas de manejo e conservação do solo e da água são fundamentais. Nós temos hoje projetos como o Programa Produtor de Águas e alguns outros também relacionados à questão de prestação de serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, que são bastante importantes e têm motivado a utilização dessas práticas como o terraceamento, plantio direto, as barraginhas para poder controlar o escoamento e a erosão em estradas rurais. Nós temos outros programas como o ABC também, voltado à recuperação de áreas degradadas, como, por exemplo, as pastagens. Estima-se que cerca de 70% das pastagens do Cerrado apresentam algum grau de degradação, e isso, obviamente, é péssimo. Uma boa pastagem ela pode ser muito favorável aos recursos hídricos, mas uma pastagem degradada ou uma área degradada ela pode ser muito ruim para os recursos hídricos também, em termos de produção de sedimentos, em relação à redução da infiltração. Então, realmente é muito importante que se faça uso dessas práticas para que a gente não tenha situações de erosão, e algumas delas até graves em áreas de pastagem, e tenha realmente uma situação sustentável do uso das áreas já abertas, principalmente. A questão do manejo de irrigação, vejam nesse gráfico abaixo, a linha vermelha indica quanto de água que esses agricultores de uma bacia aqui do Distrito Federal deveriam utilizar efetivamente para ter aproveitado ao máximo os seus cultivos em relação ao consumo de água. E os gráficos em azul, né, as barras em azul, representam quanto de água efetivamente esses agricultores utilizaram durante uma safra. Então vejam que a diferença é muito grande. Muitos deles aplicaram, teve gente que aplicou até 3 vezes mais água do que o necessário. E isso, obviamente, é uma fonte de conflito, e isso não é bom para ninguém. O agricultor gasta mais, o agricultor não usa os recursos de forma eficiente, isso, obviamente, tem um custo para ele de mão de obra, máquina, energia, e para o ambiente. Água, lixiviação de nutrientes e outros que podem acabar prejudicando os recursos hídricos. Aqui mais uma imagem de áreas degradadas. Isso aqui não é interesse de ninguém, nem do produtor, nem do... Então nós temos que evitar, nem do meio ambiente, então devemos evitar esse tipo de situação. E, obviamente, nos demais setores nós também temos que resolver muitas coisas, como o setor de saneamento no Brasil, que ainda precisa evoluir muito, e a redução de perdas. O setor de saneamento ele perde, em média, no Brasil, em torno de 40% da água que é tratada. Isso, obviamente, tem um custo bastante alto para a sociedade. E a falta de saneamento, como você tem um número de pessoas muito concentradas, lixo e esgoto são um problema seríssimo para a questão da qualidade das águas. Alguns outros desafios que são impostos para a gente em relação à gestão dos recursos hídricos são os impactos das mudanças dos usos do solo sobre os recursos hídricos. A gente precisa avançar bastante no conhecimento, né, sobre esses impactos. No Cerrado, cerca de 50% da área já foi antropizada, o quanto que isso está se refletindo na quantidade e na qualidade das águas, e impacto das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. Também estamos estudando como que isso, enfim, pode influenciar. Com certeza, se as mudanças se concretizarem, isso vai gerar impacto tanto na demanda, em relação à evapotranspiração, por exemplo, quanto na oferta de água dos nossos rios. Então, é importante que a gente anteveja, a gente faça uma previsão de como isso pode afetar os recursos hídricos, lembrando que hoje nos jornais, nessa época seca de 2014, nós estamos com problemas de algumas nascentes históricas, como a nascente do São Francisco, que está com suas nascentes secas, né, e fica numa região de cerrado. E isso, obviamente, nos leva a um alerta, a acender uma luz amarela, para podermos entender o que está acontecendo, porque isso vai impactar, com certeza, em todos os antrópicos e em todos os seres vivos
que habitam o nosso bioma. Em 2006, a gente fez um levantamento, só para se ter uma ideia também, da situação dos recursos hídricos no Cerrado. Então, na região mais próxima à Amazônia, nós tínhamos problemas com abastecimento, baixos índices de abastecimento, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Na região do Tocantins, alguns conflitos entre irrigantes, baixos índices também de abastecimento, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. A questão da hidrovia versus hidrelétrica versus turismo, se vai ter eclusa, se não vai ter eclusa na hidrelétrica que for construída, como é que ficam as praias dos rios se eu construir uma hidrelétrica no meio do caminho, como é que ficam as áreas irrigadas se eu aumentar muito em determinadas regiões de forma concentrada. Então, todas essas são questões, e toda a questão de turismo também nessa região do Tocantins, que é bastante importante. Aqui dentro na Bacia do Paraná, né, o DF e o entorno, nós temos vários problemas, vários exemplos de conflitos pelo uso da água. O mais clássico e talvez mais conhecido seja o da Bacia do Ribeirão Pipiripau, onde nós temos um grande conflito entre um canal que desvia água para irrigação com uma captação da nossa Companhia de Saneamento do Distrito Federal, a CAESB. É um exemplo bastante clássico e não é por outro motivo que hoje nós temos essa bacia como uma bacia experimental, onde nós estamos testando técnicas de gerenciamento de conflitos, intensificando o monitoramento, e é uma das bacias do programa Produtor de Águas também, com a participação de mais de 15 instituições. Então é algo também bastante importante que tenhamos exemplos de como solucionar essas situações de conflito. Mesma coisa, temos conflitos de irrigação versus abastecimento em outras áreas do Cerrado, e também temos regiões onde há conflitos entre irrigantes. Então, temos que aprender a lidar com essas questões. E é fundamental para isso que as pessoas, os interessados, a sociedade e o Estado efetivamente participem do processo de gestão como previsto na lei. Juntando usuários, sociedade civil e Estado dentro dos comitês de bacia e dos conselhos de recursos hídricos, para que se possa ter uma decisão articulada. É um processo em que nunca tem um ganhador pleno, geralmente, dentro dos comitês de bacia e dentro dos conselhos, porque a decisão realmente é negociada. Pensando que tem uma pessoa lá pensando em otimizar a geração de energia elétrica, um outro tentando otimizar a produção de alimentos, um outro tentando otimizar a questão da navegação e a quantidade de água, muitas vezes, nessas situações de conflitos, então, ela não é suficiente para abastecer todas as prioridades. Então, realmente, se busca um ótimo possível dentro de uma condição realmente negociada, e para isso é fundamental a participação de todos realmente no sistema. Bom, então por hoje é só. Muito obrigado.